daqui a um ano, tu vai te arrepender de não ter começado hoje esse projeto que tu tem em mente. Seja ele um negócio, uma rotina ou até mesmo um hábito. Se tu caiu aqui de paraquedas, eu me chamo Lô Trocátio, falo sobre desenvolvimento pessoal e empreendedorismo. Quantas vezes tu já falou, segunda eu começo, ou quando eu tiver mais tempo, ou eu não tô pronto? Tu espera que vai ter um dia que o sol vai brilhar diferente, que o dia perfeito vai chegar. E cara, o dia perfeito para começar foi ontem. E se tu ainda não começou, hoje ainda dá tempo. Eu tenho certeza que tu já começou algo, tipo um exercício em casa, ler um livro, um curso online e simplesmente parou, porque tu achou que não estava dando resultado ou por qualquer outro motivo. Agora pensa, se tu não tivesse parado, como que tu ia estar hoje? Ou talvez tu nem começou a ler esse livro, ou queria fazer exercício e não começou a fazer em casa. Tu esperou ter dinheiro para começar a fazer uma academia e tá até hoje aí procrastinando. Eu vou te contar uma parte da minha vida que ilustra bem o que eu tô te falando. Em 2017, eu ganhei uma máquina de cortar cabelo. Eu cortava o cabelo do meu pai, dos meus irmãos, e cortava de alguns vizinhos. Eu lembro que na época eu cobrava uma caixinha de Gillette para cortar o cabelo deles. E eu pensei que isso poderia ser uma renda extra. Então eu comecei a ver vários vídeos aqui no YouTube sobre como cortar cabelo. E só que eu nunca pensei que isso seria minha profissão. Até aquele momento eu estava convicto que eu seria um pedreiro profissional. Porque desde os meus 15 anos eu trabalhava com obra. E aí eu cortava o cabelo. Final de semana eu cortava em casa e fazia a domicílio. E durante a semana eu cortava no intervalo da obra. E tinha dias que eu cortava até 3 cabelos. Ou seja, em uma hora eu ganhava o que eu levava o dia inteiro para ganhar ali naquele serviço. Virando massa, fazendo força. Então eu comecei a investir mais naquilo. E teve um dia que eu comentei com os caras. Eu acho que eu vou abrir uma barbearia. E eu lembro que eles riram, folgaram, né? Porque eu não era profissional. Ainda tinha uns erros ali no meu corte. E também ganhando R$ 60 vai abrir de que jeito? E sabe quando tu ri assim, meio sem graça, mas aquilo ali no fundo te machuca? Então, nesse dia eu cheguei em casa e falei pra minha esposa, vamos abrir uma barbearia. E foi desde esse dia, toda semana, a gente comprava alguma coisa de barbearia. Uma semana uma cadeira, outra semana uma bancada, um espelho. E esse processo foi por 9 meses, a gente comprando coisa de barbearia e estocando dentro de casa. Quase um ano depois desse dia, a gente estava inaugurando a barbearia Estúdio Calife. E eu tô resumindo bem, assim, pro vídeo não ficar muito longo, mas a história de como a gente abriu essa barbearia foi bem bacana também. Uma história muito motivadora, porém é muito longa. Mas enfim, eu não tava preparado. Eu não tava pronto quando eu abri essa barbearia. Eu lembro que eu não sabia nem cortar com tesoura. Eu olhava, ficava olhando aqui no YouTube vídeo de como cortar com tesoura, até chegar o horário de eu ir trabalhar. E eu me lembro que os primeiros cortes eu ainda cortei me tremendo, assim. E com máquina eu pensava que eu sabia cortar. Mas tem uma diferença quando tu corta em casa e quando tu tem um negócio, né? Então eu lembro que eu descobri que eu não sabia cortar cabelo num sábado, que a barbearia encheu. Eu lembro de eu cortando o cabelo de um cliente, ter uns 5 sentados vindo esperando. Aí os caras já estavam sem paciência, né? Os caras olhando o relógio, se levantavam, se sentavam. Passava a gente na rua e pensava assim, ó, tomara que nem entre, tomara que nem entre. De tanto nervosismo que eu tava. E eu lembro que eu atendi o último cliente, quando o último cliente foi embora, eu me sentei e eu chorei, assim, de nervosismo, de vergonha. Pensei que ninguém mais voltaria pra cortar o cabelo comigo. E desde esse dia eu fiquei fissurado por corte de cabelo. Eu vi que eu precisava mudar, comecei a estudar demais corte de cabelo. Fiquei fissurado pela barbearia. E comecei a ir em cursos presenciais, fazer curso online, comecei em eventos sobre barbearia, sobre negócio, fazer networking. Então tu entende que eu não estava preparado. Eu precisei dar o primeiro passo para que as coisas começassem a acontecer. Passou algum tempo, em 2021 eu me formei como instrutor de barbeiro. Peguei aqui o diploma, vou mostrar para vocês. Ó, deve estar refletindo a luz do ring light, mas dá para ver. Ó. Eu me formei como instrutor de barbeiro. Esse diploma ele é válido em todo o território nacional. A gente trocou de ponto, a gente foi para um ponto mais movimentado. Nessa época era eu cortando, a minha esposa fazendo trança e tinha mais 2 barbeiros. Ou seja, tudo isso aconteceu porque eu tomei uma ação. Eu dei um passo. Eu não estava preparado para ter um negócio. Simplesmente abri, as coisas foram acontecendo para que isso se tornasse realidade, né? Muita coisa aconteceu, minha vida deu uma reviravolta, assim, que precisei fechar a barbearia. A gente ficou com uma dívida de mais de R$ 40 mil. Vou fazer outro vídeo explicando melhor isso.
mas eu precisei tomar uma iniciativa, né? Outro exemplo é esse canal. Eu tava pensando em gravar vídeo faz muito tempo, mas eu não gravava porque eu não tinha uma câmera top, eu não tinha um microfone. E um dia eu simplesmente dei play, gravei, falei o que eu achava que eu tinha que falar, fiz alguns cortes, sem muita edição e soltei, subi pro YouTube. Eu tô gravando esse vídeo num Motorola, sem cenário nenhum, sem microfone, simples assim, rapaziada. Então começa agora. Então começa agora, cara. Começa pequeno, começa simples, começa com o que tu tem, com o que tu sabe. Que se tu tiver 100% focado, até pessoas que vier pra te atrasar, vai te impulsionar pro teu destino. E não fica procurando motivação. Crie disciplina. Só precisa dar o primeiro passo. Então, se tu chegou até aqui, eu peço que tu se inscreva no canal, deixe uma curtida aí e aproveite e olhe os vídeos que eu postei anteriormente, que vai me ajudar demais. Desde já, meu muito obrigado e até o próximo vídeo.